Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vocês aqui comigo hoje. Meus amigos, hoje a gente vai aqui, vamos basicamente analisar a podridão que é o mundo, tá? Com uma certa tristeza, um grande pesar, mas é um assunto necessário, tá entendendo? Que a gente precisa entrar e refletir sobre as coisas seríssimas que eu vou falar no vídeo de hoje. A gente já sabe, né? Todos nós, não é novidade pra ninguém que o mundo ele é uma grande podridão, mas a gente vai ver um pouco qual é a raiz disso, tá entendendo? Qual a aplicabilidade que essa podridão toda, o que tá por trás dessa podridão toda no nosso mundo. Vamos lá. Pergunta aqui interessante, ó. Pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que é um verdadeiro satanista? E como ele é? Como age um verdadeiro satanista? O que de fato evidencia que um cara pode ser um satanista ou não? Existem aqueles satanistas verdadeiros, que de fato são satanistas, e há aqueles que pensam que são satanistas, certo? É bom a gente identificar esses dois grupos e diferenciar os dois grupos. Então a pergunta: o que é um verdadeiro satanista? Qual a influência que um verdadeiro satanista tem na nossa sociedade? Qual o sinal que nos evidencia, que mostra pra gente que um cara é satanista ou não? O que um satanista de verdade faz? Como ele age? Como são seus movimentos? Seus movimentos são bem calculados na sociedade? Então é uma pergunta que eu faço aqui, e essa pergunta vai ficar no ar aí durante o vídeo, e ao longo do vídeo vocês vão vendo e vão tentando raciocinar, tentando pescar o que está por trás dessa pergunta. Mais uma pergunta, e agora uma coisa também bastante importante, ó, que é o seguinte, ó: porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano é esse versículo, tá? É um versículo que muitos conhecem, que é o seguinte, ó: sabemos que somos de Deus, né, no caso do Criador, sabemos que somos do Criador, diz o versículo, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Interessante, por que será que a Bíblia diz isso? Que o mundo inteiro jaz no maligno? Qual é a aplicabilidade desse versículo? Será que esse versículo aqui ele é literal? Será que é uma figura de linguagem? O que vocês podem interpretar e tirar disso? Então, esse é o principal intuito do vídeo, fazer as pessoas raciocinarem. Eu sei que, né, talvez até o final do vídeo vocês vão ficar mal em saber o que eu vou falar aqui, nessas coisas do vídeo, porém é necessário, né? Certas coisas aqui que eu vou falar podem ser óbvias, né, para muitos, né, mas nem para todo mundo. Então é importante eu estar trazendo esses assuntos aqui. Então a discussão é essa, né? A pergunta anterior que eu fiz: o que é um verdadeiro satanista? E por que a Bíblia diz isso aqui, ó, que o mundo inteiro jaz no maligno? Por que o mundo inteiro jaz no maligno? E quando falo o mundo inteiro é o mundo físico, tá? No caso é a Terra. Por quê? Então vamos lá. A gente vai começar a ter uma noção disso. É o seguinte, ó: eu tenho essa imagem aqui, como se fosse um meme, né? Mas essa imagem aqui ela traz muita realidade e ela vai me ajudar, tá entendendo? A me expressar aqui nesse vídeo e colocar a ideia central aqui, que é o seguinte, ó. Então, como eu falei anteriormente, existem dois grupos de satanistas: aqueles que são verdadeiramente e aqueles que pensam. Aqui no lado esquerdo nós temos o satanista de vitrine. Então a gente vê aqui, ó, um cara cheio de tatuagem no corpo, com pentagrama e imagem de bode desenhada pelo corpo inteiro, usando uma camisa preta com o símbolo do pentagrama e o 666. Será que esse cara de fato representa um satanista? Será que esse cara de fato é satanista? Então, ó, o satanista de vitrine ele possui aqui algumas características. Vamos dar uma lida juntos? Ó, então o satanista de vitrine ele é ateu, geralmente de classe média. O cara tem em tese vários quadros, esculturas e outros itens de decoração satânica e exibe essas coisas na internet, né? É uma das características também. Então o cara também tem pentagrama tatuado no corpo inteiro, né? Até no ânus se bobear, tá? Desculpa aí a ironia, galera. Bom, o cara também só escuta canções líricas e heavy metal. Tem fascínio por bodes, né? O cara começou assim só pra irritar os pais, que em tese são religiosos. E o cara vive discutindo com um cristão no Twitter e Facebook, dizendo que Deus não existe e que a Igreja Católica inventou Jesus e que Jesus, né, foi inventado por judeu, não, desculpa, pela Igreja Católica, né, e pelo sistema religioso para manipular a humanidade. E são esses argumentos aí básicos que muitos ateus
mostram, né? Eles fornecem esses argumentos. Pois bem, então a gente acabou de ver o satanista de vitrine e acompanhamos aqui, lemos as características de um satanista de vitrine, né? Que por sinal, esses satanistas de superfície que a gente vê por aí fazendo essas coisas se encaixam aqui nesse lado esquerdo, que é o satanista de vitrine. Agora a coisa começa a ficar mais séria, tá? Agora a coisa começa a ficar um pouco mais assustadora. Talvez possa chocar alguns, talvez outros não, mas para muitos pode ser óbvio. Agora a gente vai ver o lado direito, que é o verdadeiro satanista, tá? Não é esse satanista aí que, sei lá, que sacrifica bode, sacrifica animal, tem fascínio por bode, tatua pentagrama não sei aonde, tá entendendo? Desenha pentagrama em casa, nem esses caras aí que eu me refiro não, tá? Muitos desses caras são ateus e amam a si mesmo, inclusive. Tem uma vertente do satanismo que a pessoa é tipo o amante de si, né? Ele é narcisista, tá entendendo? Mas isso aí pode render assunto para um outro vídeo. Então é o seguinte, o verdadeiro satanista, olha só as características, olha a diferença, olha como difere as características do verdadeiro satanista. Pode ser uma imagem boba, tá, galera? Mas essa imagem aqui ajuda a gente a refletir sobre muita coisa. E ela é a imagem perfeita que vai me ajudar a explicar o que eu quero nesse vídeo. Vamos lá. Então, o verdadeiro satanista, ele, primeiro, acredita que o Criador, né, é mau e que Lúcifer é o grande emancipador da humanidade. Ou seja, eles pensam o seguinte, que o Criador é um ser opressor que quer esconder o conhecimento da humanidade e que Lúcifer, então, seria um ser bom que quer trazer o conhecimento para o homem, para a humanidade e por aí vai, tá? É o que eles acreditam, certo? Pois bem, não concordo, mas é o pensamento dos caras. O verdadeiro O verdadeiro satanista, ele também é o quê? Ele é multimilionário. Creio que essa seja a característica mais, tipo assim, a maior, né? A mais evidente, né? Ou seja, o cara é multimilionário, o verdadeiro satanista é multimilionário. Ele tem muito dinheiro, ele possivelmente manda em alguns bancos, o cara manda na mídia, tá entendendo? O cara é líder de uma sociedade secreta específica. Então, o que acontece? O cara é multimilionário, certo? Uma característica grandiosa que diferencia os dois grupos. O cara é discreto e decora sua casa com itens de arte clássica que são caríssimos, por sinal, tá? O cara não fica colocando imagem de pentagrama, tipo assim, igual esses satanistas de vitrine fazem. Eles são mais discretos, eles não revelam que de fato são satanistas. E eles estão infiltrados em muitas áreas da sociedade, inclusive na política, tá? Então, o que acontece? O cara não se exibe na internet jamais, ele não se exibe pra ninguém, o cara é super discreto. Continuando aqui. O cara desde jovem já fazia parte de grupos de jovens ricos adoradores, por influência talvez dos pais, ou por, sei lá, pessoas que conhecem, né? Ou por tradição mesmo da família, dos seus antepassados, e por aí vai. Temos também essa aqui também é bastante assustadora, essa característica do verdadeiro satanista. Atualmente, ele é o líder máximo da sociedade secreta, que manda em vários artistas, atores, atrizes, cantores, né? Talvez jogadores de futebol também, políticos, nobres, tá entendendo? E líderes mundiais, presta atenção. O cara nunca discute com cristão, pois finge ser amigo deles, tá? Inclusive esses caras propagam coisas que fazem a gente, nós, né, a massa populacional me refiro, adorar, simbolicamente às vezes adorar inconscientemente o que eles mesmos adoram, percebe? E eles mandam nos donos do Twitter e do Facebook, de qualquer rede social, qualquer mídia digital, tá? Então, galera, eu sei que parece assustador, mas é desse jeito que os caras se infiltram na nossa sociedade. Então, quando você vê por aí uma pessoa que escuta heavy metal, o cara tatua o corpo todo com, sei lá, com imagens e símbolos satânicos, né? Tatua isso no corpo inteiro. O cara tem um quarto com um pentagrama lá no chão desenhado. O cara tem uma bíblia satânica. Mas o cara também, ele é ateu e é amante de si mesmo. Esses caras que dizem satanistas, eles não são satanistas de verdade. O verdadeiro satanista é esse cara aqui, ó. Tá entendendo? Que pode criar uma lei marcial, que pode te impedir de sair de casa, que pode criar confinamento. É um cara que entope a cabeça dos seus filhos, tá? Não tô falando aqui o pessoal do canal em si, mas pessoas que vão ver esse vídeo, pessoas que, né,
porque muitas pessoas que assistem os meus vídeos aqui não são inscritas, mas as pessoas que enchem a cabeça dos nossos filhos, vou falar assim que é melhor, dos nossos filhos e até a nossa cabeça de merda, né, desculpa o palavreado, desculpa a palavra, mas esses caras que enchem a nossa cabeça de merda, tentam nos condicionar a acreditar e seguir certos costumes bizarros, tá entendendo? Ou seja, esses caras que de fato têm uma influência, tá entendendo? No subconsciente humano, influência no que vamos ver e assistir, esses caras são os verdadeiros satanistas, que botam ocultismo, satanismo em desenhos animados, para condicionar crianças. Então esses caras são os verdadeiros satanistas influentes. Então eu vou voltar novamente à pergunta que eu fiz anteriormente. O que é um verdadeiro satanista? Como ele é? Será que o verdadeiro satanista, ele descreve a imagem da esquerda, desse cara aqui, o satanista de vitrine, com camisa preta, com o símbolo de um pentagrama e um 666, com um monte de tatuagem de símbolo satânico pelo corpo, e um pentagrama, etc e tal, né? Esses caras que pintam as unhas de preto, escutam heavy metal, né, que tem fascínio por bode. Será que esses caras são os verdadeiros satanistas? Será que é o cara aqui da imagem da esquerda? Ou será que se aplica mais para esse cara da direita aqui, ó? Um cara que falou uma frase desse tipo aqui, ó: estamos à beira de uma transformação global, né, mundial. Tudo que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial, né? David Rockefeller. Então, o satanista de verdade, ele se aplica mais para qual cara? Para qual desses dois caras aqui? Para qual dessas duas imagens? O da esquerda ou da direita? Então, pensem um pouco acerca disso, tá? Reflitam, raciocinem. E essa também é a razão principal pela qual a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Por tudo isso aí que a gente acabou de ver, todas essas coisas que acontecem, tá? E isso indica que a Bíblia, ela sempre esteve correta. Mas pensem acerca disso aí, tá? Uma coisa só pra gente raciocinar, tá entendendo? Pra gente refletir, né? E isso explica toda a podridão que vivemos hoje em dia. Por que as pessoas brigam entre si, muitos seres humanos se pisam, se calam, se matam, brigam. Infelizmente as coisas não deveriam ser assim, certo? Pois bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Espero que o Criador abençoe cada um de vocês aí. Então é isso, um abraço para todos aí. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.